Olá pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá onde, quando, como você estiver assistindo aqui este vídeo, ok? É com prazer imenso que vamos aqui para nossa revisão, tá? Por uma questão de tempo, para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Eu vou tentar ser o mais direto, o mais breve possível. E caso vocês tenham alguma dificuldade, alguma questão, peço que procure mergulhar nela aí com maior disponibilidade, disposição para sanar suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá começar aqui da questão número 1, ok? Para nossa revisão da frente 2 da P5 em física, beleza? Ao entrar no banheiro de um shopping, uma pessoa se depara com uma parede onde se encontra um espelho afixado, um grande espelho plano. Enquanto caminha com velocidade de 1 metro por segundo em direção perpendicular a esse espelho, no sentido de se aproximar dele, essa pessoa observa que relativamente seu corpo e sua imagem... Bom, vamos lá. Então, para resolver essa questão, a gente vai ter que pensar o seguinte, eu tenho um espelho aqui, né? Se eu tenho uma pessoa aqui que está indo para lá com uma velocidade de 1 metro por segundo, significa que a sua imagem, ela está fazendo tudo de forma simétrica, ou seja, ela também está a 1 metro por segundo, porém, a simetria nos leva a concluir que ela está indo para cá, tudo bem? Também com 1 metro por segundo. Então, se eu tenho um corpo que vai a 1 metro por segundo para cá e outro que vai a 1 metro por segundo para lá, em sentidos contrários, ok? A gente viu em movimento relativo na frente 1, né? Que essas velocidades elas se somam e aí vai parecer que a imagem e o corpo se aproximam com o dobro da velocidade. Se a pessoa está a 1, vai aparecer que ela se aproxima da imagem com 2, ok? Pelo critério da simetria estabelecido aqui. Desta forma, resolvida a questão número 1, alternativa B. Beleza? Questão número 2, vamos lá. Um aluno resolveu colocar em prática a atividade que aprendeu enquanto estava estudando reflexão de espelho plano, conforme o desenho. Colocou um espelho plano de pequenas dimensões e espessuras expressivas com faces espelhadas voltar para cima a 4,5 metros de um poste, conseguiu determinar a altura do poste em 5,1 metros. Então, está falando que a pessoa tá aqui, né? O cara tá aqui, ele botou um espelho, o espelho tá aqui, ó. Ele botou esse espelho a 4,5 metros do poste e conseguiu constatar que o poste tem 5,1 metros de altura. Maravilha. Sabendo que a pessoa tem 1,70, aqui, ó, sabendo que o estudante tem 1,70 m, ele quer saber qual é a distância X que ele tem que colocar esse espelho. Bom, pessoal, a gente vai usar uma noção geométrica aqui bastante elementar, né? Uma das primeiras fundamentos de geometria aqui, que é a questão da semelhança de triângulos, né? Esses dois triângulos aqui, ó, este e este daqui, são triângulos semelhantes, ok? São triângulos semelhantes. E a abertura dos ângulos aqui é que me permite dizer isso, ó. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui. Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eles tenham dois ângulos iguais. Bom, qual é o segundo, Gustavo? Se eu traçar a reta normal aqui, ó, lembra que na reflexão eu traço a reta normal e o ângulo com que o feixe incide com a normal tem que ser igual ao que ele sai. Se aqui é alfa, aqui é alfa. Obviamente, então, se aqui é beta, aqui também deve ser beta. Então, o triângulo, ó, os dois têm um ângulo de 90 e um ângulo beta. Então, isso me permite concluir que o terceiro ângulo, com toda certeza, também vai ser igual. Beleza? Então, trata-se de dois triângulos semelhantes. Se existem dois triângulos semelhantes, eu posso montar uma relação de semelhança aqui da seguinte forma, de modo que esta altura aqui está para esta base, ou seja, a altura da pessoa, que é 1,70, está para x, assim como esta altura está para esta base, ou seja, 5,1 está para 4,5. Desta forma, resolvendo aqui a nossa expressão, né, basta que eu multiplique cruzado, resultando aqui que 5,1 é igual, vezes x é igual a 1,7 vezes 4,5, ok? Vamos chegar à conclusão aqui desta forma aqui, 1,7 vezes 4,5, isso dá 7,65, ou seja, x é igual a 7,65 dividido por 5,1. Se eu pegar 7,65 e dividir por 5,1, isso vai me dar um valor igual a 1,5.
como está tudo em metros, né? Então vai sair em metros, dando como resposta correta a alternativa letra C. Beleza? Número 3. Vamos lá. Ele fala aqui de um texto de associação de espelhos, ok? Beleza. Chamamos de associação de espelho, arranjo de dois espelhos colocados lado a lado com uma aresta em comum. Neste caso, podemos acontecer múltiplas reflexões e vai dando toda essa introdução, mas vamos aqui direto ao ponto, ok? Analise o seguinte caso. Um estudante de física deseja fazer um experimento de ótica relacionando a formação de imagens de um espelho plano. Ele adota o seguinte procedimento. Une dois espelhos planos com uma abertura de 45 graus. Observa entre eles um brinquedo. Coloca entre eles um brinquedo, conforme ilustrado na figura a seguir. O brinquedo aparentemente não está aparecendo, mas eu vou colocar aqui. Esse pontinho vermelho é o nosso brinquedo, tá bom? O número de imagens refletidas deste brinquedo observado pelo estudante em seu eixo, em seu experimento, é igual a... Bom, basta que a gente lembre que o número de imagens é formada por uma associação de espelhos é calculada por 360 dividido por alfa menos 1, sendo que alfa é o ângulo, né, de abertura entre os espelhos, que neste caso, nessa situação, vale 45 graus, ok? Então, a nossa resolução fica da seguinte forma, 360 dividido por 45 menos 1, ok? Vamos lembrar que 360 dividido por 45 é igual a 8, subtraído de 1, e isso nos dá um valor total de 7 imagens, dando como resposta correta a letra C. Ok? Ficamos espertos, por exemplo, que se tiver mais de um corpo aqui, ó, eu posso considerar essas coisas como um objeto só. Então, por exemplo, o meu objeto, se fosse esse daqui, como dei exemplo para vocês certa vez em sala, este aqui vai ser o nosso objeto, tá bom? Isso daqui, beleza? Então eu tenho 3 objetos sendo refletidos. Eu vou formar 7 vezes essa mesma coisa. Isso aqui vai aparecer uma vez as 3 aqui, 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 beleza? E a cada vez que aparecer, vai aparecer os 3 objetos, me dando um total de 7 imagens, nesse caso, das 3 coisas. Mas, como cada imagem tem 3 objetos, então eu vou ter 3 vezes 7, 21 objetos, ok? Então, fiquemos espertos quanto a isso. Questão número 4. Na figura abaixo, O representa o objeto pontual luminoso e representa o espelho plano e X, um observador. A imagem do objeto O está corretamente posicionada. Bom, pessoal, para a gente saber isso, basta pensar no princípio da simetria, né? A imagem de um objeto, ela vai estar representada aqui sempre pela sua simetria diante do espelho, ok? Sempre pela sua simetria. Então, se você alongasse esse espelho até aqui, ó, se ele viesse até aqui, qual seria a imagem formada aqui pelo ponto O? Pelo ponto O, já que ela abre, ó, 1, 2, 3 quadradinhos para cá, ela vai abrir 3 para dentro também, né? 1, 2, 3. Ou seja, estaria posicionada no ponto 1, de modo bastante simples, direto. Alternativa letra A, beleza? Questão número 5. Análises assertivas sobre os espelhos planos a seguir assinalado. Verdadeira para V para verdadeira e F para falso. Número 1. As imagens são enantiomórficas e simétricas nos espelhos planos. Ele está tratando apenas de espelhos planos, tá? Nos espelhos planos, elas são, sim, enantiomórficas. O que é enantiomórfica? Que forma aquela imagem reversa, né? Lembra que a gente fez alguns exercícios com letras aqui, elas saíram revertidas, lembra do caso da ambulância? E simétrica, como eu acabei de mostrar na questão anterior, né? Elas estão à mesma distância do espelho que o objeto está, ok? Vamos lá. Número 2. Caso o objeto permaneça em repouso e o espelho se afaste com velocidade de 36 km por hora, lembrando que 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo, tá? Para deixar tudo na mesma unidade. A imagem se afastará do espelho com 20 metros por segundo. Aí você pode pensar, Gustavo, lembrando da questão número 1, bom, se o observador se afasta a 10 metros por segundo, certo? 36 km por hora. Então a imagem se afasta dele a 20, correto? É o dobro.
Maravilha. Mas não foi essa a pergunta. A questão colocou que a imagem se afasta do espelho. Ela se afasta do espelho com 10 também. Ela se afasta do observador com 20. Ok? Do espelho é 10. Do observador é que é 20. Beleza? Então a gente vai marcar essa alternativa como falsa. Número 3. Considerando uma associação de dois espelhos planos formando 60 graus entre si, encontram-se 5 imagens associadas a esse espelho, sendo 3 imagens enantiomórficas. Não, são todas enantiomórficas, né? Então, falsa também, dando como alternativa correta a alternativa A. Maravilha, bora que bora. Let's que let's, família, tudo certo. Vamos para the next, para a próxima. Vamos lá. Número 6. Um pequeno boneco está diante de um espelho plano conforme a figura abaixo. Em relação à imagem conjugada pelo espelho, podemos classificá-la como tendo as seguintes características. Bom, ele quer saber quais são as características das imagens formadas pelos espelhos planos. A gente já viu que é uma imagem virtual, ok? E por ser virtual, ela é obrigatoriamente também direita. Ela é direita, porém o espelho plano ele não diminui e ele nem aumenta a imagem. Então a imagem tem do mesmo tamanho, dando pra gente como resposta correta a alternativa a letra C, ok? Ela é virtual, direita e do mesmo tamanho que o objeto. Maravilha. Vamos lá, número 7. A câmara escura é uma caixa com paredes opacas e internamente enegrecidas, totalmente fechada, a não ser pela presença de um pequeno orifício feito em uma das suas faces, pelo qual a luz pode penetrar. A formação de imagens invertidas de um objeto é consequência do princípio de propagação retilínea da luz. Carolina, uma estudante de ensino médio e entusiasta das histórias de super-heróis da ficção, pegou um boneco de seu herói preferido e verificou que, quando convenientemente disposto a 1,2 metros da câmara escura, a imagem conjugada na parede oposta ao orifício tinha 5 centímetros de altura. Okay? Então ela bota aqui diante da câmara escura. O nosso olho é uma câmara escura, né? Assim que se forma a imagem nos nossos olhos. Eu tenho um objeto que eu estou enxergando. A luz que sai dele se propaga, vem aqui até a parte do fundo do meu olho, que é a nossa retina, né? E forma uma imagem invertida também. O nosso cérebro quem é inverte de novo. Beleza? Aí ele pergunta aqui, para que Carolina obtenha uma imagem do boneco com 15 centímetros de altura, ela deve fazer o quê? Bom, pessoal, para eu montar essa questão, eu precisaria de 2 informações que estão faltando. A primeira é essa distância aqui, do orifício até a imagem, que a gente convenientemente chamou de pelinha, e eu precisaria também do tamanho do objeto, né? Coisa que a gente não sabe. Porque eu poderia montar a seguinte relação, ó. Eu poderia montar aqui que sobre 1,2 metros, que eu vou tratar tudo em centímetros, tá? 120 centímetros, sobre 120, está para 5 sobre pelinha, tudo bem? Está para 5 sobre pelinha. Mas eu não tenho e pelinha, mas eu vou deixar essa informação aí. Se eu multiplicar cruzado, eu vou chegar à conclusão que vezes pelinha vai me dar 5 vezes 120, isso vai me dar 600 centímetros, ok? Vezes pelinha é 600 centímetros. Por que eu preferi manter esse produto aqui, mesmo não tendo essa informação? Porque o tamanho do objeto não muda, tudo bem? É o mesmo. Não é porque eu aproximo ou afasto ele que o tamanho dele vai mudar. E o tamanho da caixa também não muda, são 2 constantes. Então, esse valor aqui é sempre fixo. Agora eu vou pensar na situação que a criança me sugeriu. Ela quer que a imagem apareça com 15 centímetros de altura. Ela quer que apareça com 15. Mas isso aqui varia e isso aqui também. Beleza? Usando essa relação, agora eu vou montar a relação que a Carolina deseja. Eu vou fazer aqui no cantinho, bem embaixo. Ela quer que, o tamanho do objeto, certo? Ela quer que o tamanho do objeto dividido pela distância, que eu não sei, é esse o objetivo da questão, que distância que eu tenho que colocar, beleza? Vou chamar de x, sobre x, seja igual a 15 centímetros, porque é o que ela quer. Agora ela quer que a imagem tenha 15 dividido por pelinha. Então eu vou montar aqui, O sobre x
tem que ser igual a 15 sobre P'. Bom, o que eu quero saber é x, né? Então, vou multiplicar cruzado. Vai ficar aqui 15 vezes x é igual a O vezes P'. Mas olha que maravilha, O vezes P' a gente já achou, né? A gente já achou com base na questão anterior que vale 600. Então, vou só substituir aqui. Substituindo, chegarei à conclusão que 15x é igual a 600 centímetros. X é igual a 600 dividido por 15, ou seja, x é igual a 40 centímetros. 40 centímetros, dando como resposta o seguinte, que o objeto tem que estar a 40 centímetros do orifício. Tem que estar a 40. Mas para que ele esteja a 40, sendo que ele está a 120 agora, ele precisa andar 80 para frente, certo? Ele está a 120, precisa andar 80 para frente, para que sobre a distância de 40 para ele do orifício, dando para a gente como resposta correta a alternativa C, ó, manter a câmara em repouso e deslocar o boneco 80 centímetros no sentido da câmera. Ok? Vamos lá. Número 8. O olho humano é como uma câmara escura com um orifício, a pupila por onde a luz entra. O diâmetro da pupila varia, beleza? Varia com a intensidade da luz. Considere que uma câmara escura com orifício de formato cúbico, de largura de 15 centímetros, é correto afirmar que o tamanho da imagem obtida de um objeto de 4,5 centímetros de altura, localizado a 45 centímetros da câmera, é em milímetros. Então, a ideia que ele me deu foi mais ou menos essa aqui, ó. Se eu colocar um objeto aqui e aqui a minha câmera escura com um orifício, beleza? Aí vai formar uma imagem aqui, tudo bem? Essa imagem invertida, sabendo que a caixa tem 15 centímetros de largura, beleza? Qual é o tamanho da imagem? Tudo bem? Quando o objeto tem 4,5 centímetros, que ele colocou aqui, e está a 45 centímetros da caixa. Bom, de modo bastante simples e similar às outras formas, a gente vai fazer aqui, ó, que 4,5 está para 45, assim como I está para 15. Resolvendo essa equação aqui, multiplicando o cruzado, você vai chegar à conclusão que I deve valer 1,5 centímetros, tá bom? Vou deixar vocês calcularem aí. 1,5 centímetros, que em milímetros, ao converter, né, eu vou chegar à conclusão que vale 15 milímetros, porque a questão me pediu em milímetros. Eu fiz tudo em centímetros, mas ao final converto 1,5 centímetros para milímetros, dando 15 como resposta. Questão número 9, vamos lá. A figura mostra um objeto luminoso colocado a 6 metros de uma câmara escura de orifício e que produz na parede da câmara, oposta ao orifício, uma imagem de 3 centímetros de altura. Se a distância do objeto da câmara for reduzida para 2 metros, a imagem produzida terá uma altura D. Então, questão muito parecida com a 7, ok? As duas coisas que não mudam, que é o P' e é o tamanho do objeto, a gente não tem. Ok? Então, vamos deixar esses valores aí aparecendo mesmo assim. Eu vou montar aqui, sobre 6 e está igual, né, está para 3 sobre P'. Chegando à conclusão que O vezes P' é igual a 3 vezes 6. Isso dá 18. Opa, erro meu. Voltando, desculpa, pessoal. Um erro grave aqui, crasso, tá? Ainda bem que percebi a tempo. Aqui está em metros e aqui em centímetros, tá? Não posso continuar. Então, convertendo isso aqui para centímetros, para ficar tudo na mesma unidade, isso me dá 600 centímetros. Agora sim, vamos lá. O sobre 600 é igual a 3 sobre P'. Chegando à conclusão que O vezes P' é igual a 3 vezes 600, 1.800 centímetros. Mas não é essa a situação. Ele quer agora Ele quer saber agora qual vai ser o tamanho da imagem, sabendo que o P, a distância agora, vale 2 metros, ou seja, 200 centímetros. Então, O sobre 200 vai ser igual a imagem, que é o que eu quero saber, sobre P'.
P', que nunca muda, né? Então, vai ficar aqui O vezes P' é igual a 200 vezes I. Mas O vezes P' a gente já achou na questão anterior, né? Sabemos que 1.800 é igual a O vezes P'. Isso dá 200 vezes I, chegando à conclusão que I vale 9 centímetros, ok? Então, o tamanho da nova imagem é de 9 centímetros, beleza? E, por fim, é uma questão que nos diz a respeito de um caminhão, né, que um motorista de um carro convencional vê no seu retrovisor, que é um espelho plano, ok? Através de um espelho plano aqui, vê através do espelho plano, um caminhão que está atrás com a seguinte placa: sorria. Quando eu coloco isso na frente de um espelho, como que eu vou ver isso no meu espelho plano, que é um espelho retrovisor neste caso, né? Vou colocar o espelho aqui, ó, aqui o fundo do espelho. Ao observar essa palavra, pelo princípio de simetria, a gente vai colocando as letras mais próximas aqui, e de um modo enantiomorfo, né? Então vai ficar assim, ó, R. Opa, difícil fazer isso. Ok? Por que assim, Gustavo? Ó, aqui mais próximo está esse A. Então o A vai ter que estar mais próximo aqui. Seguido pelo I. Seguido pelo I. Depois o R. O R apareceu aqui. Outro R. Apareceu aqui também. Enantiomorfo, né? Deus, eles têm que estar revertidos. O O daqui e o S assim, dando pra gente como alternativa correta a alternativa A. Ok, pessoal? Dessa forma, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, estamos aí às ordens e uma excelente prova a todos. Aí todas, ok? Me desculpa aí pela correria, para que o vídeo não fique extenso e vocês possam assisti-lo inteiro e dar tempo de correr atrás das possíveis dúvidas aí. Um grande abraço e até a próxima.